melhor. Eu gostava de perceber. Fernando Martins é o vice-presidente da APRE. Começamos aqui a chegar a algum caminho. Diga. Muito boa noite. Eu, em primeiro lugar, queria lhe fazer um pedido. Que pedia ao seu diretor de informação, de que quando fosse apresentado o genérico do programa e nas notícias, deixe de ser apresentado os reformados no Banco do Jardim a jogar às cartas. Acontece que a vida dos reformados é muito mais do que jogar às cartas do Banco do Jardim. Como ontem se viu, houve milhares de reformados que estiveram no Banco Alimentar contra a fome, fazem voluntariado, lutam nas associações de luta contra a pobreza, e é muito importante, com todo o respeito que os nossos companheiros que jogam à sueca no Jardim nos merecem, eu gostava que o diretor de informação tomasse isso em consideração. Já vão 3 anos em que os reformados são sempre apresentados como estamos a jogar às cartas. Tudo aquilo que eu ouvi agora aqui deixou-me estupefacto, porque estamos a passar por cima de uma coisa muitíssimo importante. É que a senhora Ministra das Finanças disse que ia cortar 600 milhões nas pensões em pagamento. O país ouviu isso. Mas 3 semanas antes tinha ouvido outra coisa da senhora Ministra. Foi a senhora Ministra ter dito que tinha os cofres cheios. Ora, se os cofres estão cheios, ou estavam cheios 3 semanas antes, porque é que agora há necessidade de vir cortar 600 milhões nas pensões? E qual é a sua interpretação disso? A minha interpretação disto, bem, para já é campanha eleitoral, mas ela deu um tiro no pé, porque vieram imediatamente em socorro dela o vice-presidente do partido dela, foram imediatamente falar com o GT, e a senhora Ministra não deixou de fazer aquilo que o seu Primeiro-Ministro fez há 3 anos, que é falar aos jovens e dizer isto aos jovens. E dizer aos jovens, vocês estão a pagar as pensões dos vossos pais e dos vossos avós. Isso não é uma verdade. Mas os 3 milhões de reformados que o país tem, têm que ser respeitados. Já se esqueceram que foram os nossos impostos que ajudaram a criar o Estado Social português. Foram as escolas públicas, os hospitais, os estádios de futebol, a Expo 98, foram os impostos destes reformados que pagaram isso. E isso não pode ser esquecido. Há 3 anos iniciou-se um processo de perseguição e de massacre fiscal contra os reformados. Colocaram-nos numa folha de Excel que durante os últimos 3 anos a única coisa que fizeram foi cortes. O Dr. Vieira da Silva falou aqui na dedução específica. Até nisso, na dedução específica, cortou. E relativamente ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, criado realmente em 1989 pelo Ministro Ferro Rodrigues, eu queria dizer ao Sr. Deputado Adão e Silva... Não foi Ferro Rodrigues, não. Não foi Ferro Rodrigues, em 89? Silva Peneda. Só não pôs lá dinheiro. Eu queria dizer... Não, pôs. Quando chegaram já lá estava dinheiro. Eu queria dizer que esse fundo foi criado Veja a história. com o objetivo de garantir o pagamento de 2 anos de pensões. Neste momento, os 14 mil milhões que lá estão, que o Sr. Deputado diz que lá estão, e eu vou já dizer que não estão. Vou já dizer que não estão. E não estão, sabe porquê? Porque o Ministro do Governo que ele apoia, chamado o Vítor Gaspar, no último dia de trabalho, fez um despacho em que mandou aplicar 90% do fundo em títulos de dívida pública. Ou seja, a meu ver, neste momento, o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social não é mais do que um instrumento de gestão de dívida pública. Mais nada do que isso. Estão lá 10%, o resto é papel. Foi tirar de um bolso para meter no outro. E esta questão é muito importante porque quando se fala que só 87% dos reformados é que não foram atingidos, foram aumentados. É bom que o país saiba o seguinte: no dia 1 de janeiro deste ano, as pensões mínimas levaram um aumento, sabem de quanto? 8 cêntimos por dia. Foi a pensão que deram aos... Passaram de 259 euros para 262,5 euros. Levaram 2,5 euros de aumento por mês. E eu acho que um país da União Europeia que não pode pagar pensões deste género. Eu aproveito para lhe dizer o seguinte, sabe, a APRA, a associação da qual eu sou vice-presidente e tenho muita honra em pertencer, tem vindo a lutar há mais de 2 anos para fazer parte do Conselho Económico e Social. Já foi dito aqui pelos técnicos que é basilar que os reformados estejam representados no Conselho Económico e Social. E sabe o que é que aconteceu? Já fomos chamados ao Parlamento,
fomos ouvidos pelo respectivo grupo parlamentar e agora vai acabar a legislatura. E a alteração fica na gaveta. De qualquer forma, qual é a sua posição face a uma queria concluir este expectativa de raciocínio. haver uma mudança, uma reforma profunda? Não, a reforma é que a segurança social tem que ser sustentável. Tem que ser sustentável. Não é só para os reformados atuais, é também a pensar nas outras gerações. Estou então a perceber que o senhor discorda de qualquer reforma que preveja também descida da TSU ou utilização do Fundo de Estabilização, é isso? Nós somos contra qualquer medida que descapitalize a segurança social. Somos a favor do reforço dos fundos da segurança social. Como? Reforço como? Olha, o Dr. Vieira da Silva apontou o exemplo de taxar as empresas em mais-valias. Eu vou dar aqui um exemplo para que o país inteiro perceba. Estão-lhes a baixar o IRC para serem mais competitivas, então vamos ter mais taxas? Eu posso dar um exemplo muito claro que o país inteiro entenderá. Imaginemos uma empresa concessionária de autoestradas. Todos nós conhecemos, todos nós passamos as autoestradas. Extingue 1000 postos de trabalho e substitui por 1000 máquinas. Esses 1000 funcionários são despedidos e vão para o desemprego por extinção do seu posto de trabalho. Deixa de haver contribuições para a Segurança Social desses 1000 trabalhadores e da entidade patronal. E passa a haver no desemprego. 34,75 e passam, além de não contribuírem, passam a receber subsídio de desemprego. E agora eu pergunto, essa empresa que viu saírem 1000 trabalhadores, que se renovou tecnologicamente, não tem que ser taxada de uma empresa têxtil que tem 500 operários, que não tem uma única máquina a não ser os tiares, que tem que pagar segurança social de 34,75 todos os meses. É evidente que a taxação tem que ser totalmente diferente. Tenho que ir ouvindo. Lucilina Sobreiro, onde é que está? Reformada também.